Fala galerinha, tudo certo? Hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo e um vídeo que me chamou atenção aqui, né? Vou mostrar o título para vocês aqui, vou ler o título para vocês aqui, Leandro Canal. Vou até me inscrever aqui. Você acredita em astrologia? Vamos ver o que vem aqui. Como sempre eu não vi o vídeo ainda, vou ver com vocês aqui junto. Vamos ver o que vai rolar aqui. Vamos lá. Ai, uma energia... Fulano tem uma energia boa, uma energia ruim. Bem, Flávia, se for uma metáfora para como você se sente com fulano, ou seja, eu tenho empatia com você, eu tenho simpatia, eu sinto junto, pathos, do grego, sentimento, e você diz metaforicamente é uma energia, tudo bem, mas se você acha de fato que existe algo no ar, fora os elétrons que vão e vão, os átomos que passam, a energia elétrica que está nos fios acima e abaixo de nós, eu acho um pensamento mágico. O pensamento mágico é uma fase pré-lógica do cérebro, quando você acha que as coisas são feitas por elementos invisíveis, que estão externos a vocês. É simpático para falar com poesia, como é simpático falar de fadas, gnomos, duendes, unicórnios. O problema é que não existem. Então, se você centra a sua ação em pensamento mágico, se você acha que vai dar certo porque você colocou a cor tal, se você acha que levar o objeto tal vai induzir ao sucesso, é muito problemático mesmo. Se você acha que a sua paz pode derivar de um cristal, de uma cor ou de qualquer coisa assim, e não de um trabalho metódico, sistemático, objetivo, direto, eu acho que é muito importante agir a partir de um pensamento correto. Esse pensamento positivo não muda nada, não cura uma doença, não levita um objeto, não paga uma conta. É a partir de um pensamento que surge uma ação e a ação transforma tudo. Então, como historiador, eu estudo formas de pensamento pré-lógicas ou formas de pensamento não científicas, porém, eu não posso sequer entender que alguém ache que exista olho grande, energia negativa, pessoas que destroem com o olhar. Eu acho que esse é um pensamento mítico e tomar decisões a partir de magia é sempre problemático, para mim, pelo menos. E a astrologia, que você coloca no mesmo cesto de tudo isso que você falou? Eu acho que o pensamento mágico é uma forma de explicar. E que Thomas diz no seu livro Religião e Declínio da Magia, um livro muito importante, que a astrologia era uma forma primitiva de psicologia, para explicar que fulano tem facilidade verbal, logo deve ser de ar, de gêmeos, que fulano tem uma liderança nata, logo deve ser de leão ou de Áries, ou que fulano é muito avarento, então é capricórnio, ou vingativo, é de escorpião. É uma forma de eu tentar fazer uma psicologia antes da psicologia. É claro que eu posso dizer que se eu soltar essa almofada, eu posso dizer que ela foi ao chão porque ela foi tomada de amores pelo sofá e buscou ir ao encontro do sofá para que essa paixão se consumasse. É bonito, é poético, mas isso aqui é gravidade, G igual a 9,8. Se eu soltar 1 milhão de vezes, a paixão vai se repetir e o mundo é mais explicável por isso. O ser humano não é apenas cartesiano, racional. Eu não consigo reduzir a vida humana, apenas é o que verificável, mensurável, demonstrável. Mas se você tem uma doença grave, como um câncer, você pode ter pensamento positivo, você pode visitar o que você quiser, você pode usar todos os amuletos, mas faça a quimioterapia. Isto é que vai te curar. Depois você agradece ao amuleto, às entidades, à energia positiva, mas o que vai te curar é quimioterapia. Eu acho que está na hora da gente pensar que sim, é muito simpático falar de energia, pensamento, de otimismo, mas eu nunca encontrei alguém cheio de amuletos que não fosse um fracassado. Eu nunca encontrei uma pessoa que não fosse muito mal com a vida e estivesse cheio de crenças em recursos mágicos. Então, o que vai fazer você sair de uma situação grave é a ação, não o pensamento positivo, não a energia. Seu ano será de paz se você vestir branco no Réveillon, preto, vermelho, violeta. Se você fizer para que esse ano seja pacífico, você vai encontrar amor independente da lingerie ser vermelha. Você vai encontrar dinheiro independente da lingerie ser amarela, se você fizer para isso. Então, não adianta fazer simpatias, que
realmente muda é ação, ação efetiva, ação. Não adianta pensar magro, tem que comer menos, é isso. Não adianta pensar magro, não adianta visualizar seu corpo magro, tem que comer menos, tem que fazer mais atividade física e pronto. Não adianta pensar que a doença vai passar, ela não passa, ela vai ser curada ou vai levá-lo junto com ela. Então, isso depende de uma ação que não é tão controlável, mas certamente a energia não muda nada, absolutamente nada. Outra coisa que eu queria perguntar para você é com relação... Você acha que quanto mais você estudou religião, quanto mais você se aprofundou nesses assuntos, isso fez com que você virasse ateu? Foi o conhecimento? Bom, gente, o que eu vou dizer, né? Eu concordo com ele. Eu concordo com ele naquilo que fala de senso comum, que se fala sobre senso comum, e astrologia eu concordo com ele, mas astrologia não é apenas o que ele disse, e ele, em alguns momentos, talvez tenha deixado a resposta dele um pouco mais complexa, ou fugiu da resposta, porque ela perguntou objetivamente sobre astrologia. Ele deu uma resposta curta sobre por que não acreditava, que foi aquele exemplo da almofada e tal. E ainda colocou na astrologia, não colocou algo negativo, colocou que a astrologia explica o fenômeno de uma maneira mais romântica. Não colocou que a explicação do porquê, ele não falou assim, a almofada não vai cair. Não, a almofada cai. E a explicação que a astrologia dá não é tão lógica, não é tão científica. E nesse ponto eu concordo. A explicação que a astrologia dá não é tão lógica, não é tão científica. Porém, a maior parte dos estudos que a gente tem e da parte prática da astrologia que a gente tem, principalmente em mapa astral, ela só existe porque existiu observação, anotação, dados, né? E isso é ciência, né? Eu já falei, já tenho vídeo aqui no canal sobre astrologia e ciência, né? E eu acho que o que a gente carece de método, o que a gente carece é de método científico, né? Talvez isso faça com que a astrologia não seja tão ciência assim, porque ela não tem método científico, mas a parte verificável da astrologia ela é muito bem feita, até na questão de quando a gente fala só do signo, quando a gente fala só do Sol, há um acerto grande aí. E quando a gente divide as pessoas só em 12, né? Que é algo reduzido, mas a gente também pode fazer isso, dividir as pessoas só em 12 arquétipos, que seriam só os 12 signos solares, né? A gente tem aí um acerto bem grande e uma diferenciação muito grande entre esses 12 arquétipos. Mesmo que existam semelhanças em alguns signos, mas mesmo assim eles são muito diferentes. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu não vou ver mais aqui, porque não tem por que eu assistir o resto do vídeo, né? Não, a pergunta que ela... Vamos ver aqui. Bom, vamos assistir aqui. Acho que não vai mais falar de astrologia. Porque você estudou, você foi coroinha, não é isso? Eu fui jesuíta. Jesuíta, quase foi padre, né? Fui mais do que coroinha. E você acha que justamente foi esse conhecimento que te afastou? Isso seria um certo preconceito de achar que religião é próprio de gente burra. E isso não é verdade. Pessoas de primeira linha, colegas meus intelectuais agudíssimos, são religiosos. E outras pessoas muito limitadas são ateias também. Na verdade, a religião traz uma explicação, traz um amparo que diz respeito a uma psique humana que não depende do quanto você conhece. Então é preconceito dizer que as pessoas simples são religiosas e as cultas são ateias. É um preconceito. A religião responde a coisas que provavelmente o pensamento racional, crítico e científico não consiga responder, já que independente do avanço científico, continuamos lidando com a morte, continuamos lidando com a rejeição,
com a dor. Então, o fato de que, como já foi dito, a religião seca lágrimas e a ciência não, ou seja, que não adianta dizer à mãe que perdeu o filho, que o filho é feito de unidades carbono e elas são passageiras. É melhor dizer que ele está no céu, não sofre mais, está sorrindo nesse momento e esperando. São explicações eficazes, mas muito mais do que isso, a religião é muito mais antiga que a própria ciência, é mais antiga que a sociedade, uma das coisas mais antigas da espécie humana. Então, quando alguém crê ou não crê, responde a um impulso interno, a uma psique, a uma história, a uma biografia, a um conhecimento. Acho que foi interessante eu ver a gente assistir essa parte, porque ele começa dizendo que ele estudou, né, que ele foi mais que coroinha, ele foi jesuíta. É isso, né? E isso é interessante porque há uma resposta mais amável sobre religião do que sobre astrologia, muito provavelmente porque ele passou por esse caminho, isso tem a ver com ele, né? E ele usou a questão da religião, desvendar alguns mistérios da psique humana e secar lágrimas, né? E a ciência não. E falou sobre o tempo que a religião tem, mas ele não falou do tempo que a astrologia tem, né? Então, se a gente for justamente numa questão bem científica e bem aos fatos, o Karnal ele tem um viés dele, que nesse viés a religião é um pouco mais, tem um lugar maior no coração dele, talvez. Eu não curti muito, não. Achei que nesse ponto ele não foi científico, digamos assim, sobre a pergunta. Ele foi filosófico, ele está como filósofo, né? Ele é um filósofo, ele está nota 10, né? E não há falta ou não de informações. Se não seria fácil identificar todas as pessoas céticas, ateias ou agnósticas são mais inteligentes, o que não é verdade. Absolutamente não é verdade. Eu acho que cada um tem que ser coerente a uma capacidade de pensar aquilo que é melhor para si, que pode estar em uma igreja, pode estar em uma fé pessoal sem adesão institucional, ou pode estar em um ceticismo. Há gente violenta ateia, há gente burra ateia, há gente burra religiosa, há gente violenta religiosa, e a hipocrisia, a idiotice e a falta de caráter está democraticamente dividida entre todos os seres humanos, de todas as identidades étnicas e sexuais e de todas as orientações religiosas. Esse final é brilhante, né? Esse final é brilhante. Não é porque fulano faz algo ou deixa de fazer que ele vai ter uma personalidade ou um caráter A, B, C ou D, né? Eu concordo com ele nesse sentido, concordo totalmente, né? Então, só que essa explicação toda girou em torno da pergunta religiosa. Mas beleza, tá ótimo. O canal é muito, muito coerente, né, nas respostas. E como você, como ateu, reage diante de uma situação de perda de um ente querido ou na iminência da queda de um avião? Eu lembro que você contou uma vez uma passagem que você achou que você ia rezar naquele momento. Bem, diante de um perigo de morte, eu já aterrissei de emergência no Senegal com a turbina pegando fogo. Diante da tragédia de perder, como perdi meu pai e minha mãe, eu cheguei a supor que, dado o meu lastro religioso, naquele momento o ceticismo cederia e, diante de coisas tão mais poderosas como vida ou perda de alguém que você ama, que viria algo, mas não veio. Porque a minha falta de religião não é uma máscara, não é uma personagem, não é uma coisa que eu ponho para parecer mais sofisticado, é parte do meu ser. Outra coisa, de fato eu nunca sinto energia, eu nunca sinto aparições, eu nunca vejo nada. Exatamente, eu só sinto que as pessoas que acreditam nisso veem, o que me fala da capacidade gigantesca do cérebro humano de produzir realidade. Obrigada, Leandro, mais uma vez por me receber aqui na sua casa. Eu que agradeço, Flávia. Até uma próxima.
O canal é muito coerente, né? Muito coerente. Leandro Carnal Admiradores. Esse é o canal, tá? Leandro Carnal Admiradores. Até o vídeo é muito pequenininho, né? O áudio é um pouco baixo, enfim. Mas é interessante, gente. Eu acho que é interessante assim pegar a opinião do canal sobre astrologia. Assim, eu sempre gosto de trazer questões externas, né? E questões sobre pessoas famosas aqui para o canal. Acho que é interessante movimentar isso em relação à astrologia. O canal é muito coerente, né? Não tem como não validar o que ele fala. Ele tem uma linha de raciocínio muito coerente, com começo, meio e fim, muito baseada na realidade mesmo, né? Apesar de ser filósofo. Mas eu acho que a gente ainda tem popularmente, quando a gente fala de astrologia, a gente ainda tem popularmente essa ideia mitológica da astrologia, essa ideia mágica da astrologia, né? E a astrologia, talvez lá no passado, né, quando alguns astrólogos tinham turbantes e uma vestimenta muito espalhafatosa, talvez a gente tivesse algum caráter assim mais mágico ou até mais picareta. Por que não? Porque muitas vezes os reis, né, isso é o que conta a história, os reis eles matavam, né, astrólogos porque não faziam previsões acertadas ou porque não conseguiam dar filhos, fazer uma mulher ou um homem serem férteis, enfim. Mas, por outro lado, hoje a astrologia assume um campo, pelo menos, né, eu sempre falo e sempre gosto de reforçar, a astrologia que eu aplico, a astrologia que eu estudo e a astrologia que eu bebo como fonte, né, ocupa um lugar mais de autoajuda e num cunho e numa proposta mais objetiva, sabe? De fazer um bem real para a vida humana, de trazer um entendimento e uma aceitação da sua personalidade e não só isso, uma potencialização das nuances aí, dos detalhes da personalidade humana, né? Então eu fico muito triste por ser algo tão fácil de se dar curso, por exemplo, de se legitimar a ideia de se dar curso, que faz com que as pessoas possam fazer mapa, fazer mapa assim a torto e direito, e também estarem, por sua vez, criando cursos também, né? Porque antigamente existiam literaturas astrológicas, as pessoas liam muito mais, né? Eu até me coloco nesse balaio. Eu não leio tanto. Eu não leio tanto astrologia. Mas o meu estudo astrológico é muito empírico. Ele é muito prático. Ele é muito cotidiano. Eu pergunto o signo para praticamente todas as pessoas que eu conheço, né? Pergunto qual é o seu signo. Então eu faço uma astrologia muito baseada na realidade, baseada nas estatísticas e baseada no que eu vejo. Tá certo, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Já estamos com quase 20 minutos aqui. Não quero me estender muito. Mas, se possível, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixa nos comentários as suas dúvidas. Por quê? Porque as suas dúvidas podem gerar um vídeo aqui no canal. Tá certo? Muito obrigado por terem assistido até aqui. A gente se vê então no próximo vídeo. Valeu, até a próxima!